Eu já falei mais ou menos o que é, né? O orçamento de Juiz de Fora é limitado. 2 bilhões e 300, que parece muita coisa, não é muita quando a gente vai ver as despesas que a gente tem, né? Aham. Juiz de Fora, na minha visão, ela tem as benesses, ou melhor, ela tem os malefícios de uma cidade grande, sem as benesses ainda. Aham. É, embora aqui a gente tenha um bom nível de segurança, a gente já está começando a ter trânsito, a criminalidade já aumentou um pouquinho. Só que Juiz de Fora, historicamente, tá, e talvez até por isso você tenha saído de Juiz de Fora e outras pessoas, ela perdeu capacidade econômica. A gente já foi a segunda cidade de Minas e a primeira lá atrás, e Aham. hoje a gente é a quarta, quinta, depende do critério que você utilize. Então, assim, te respondendo muito amplamente para não tratar de temas específicos e Sim, sim. também achar que seria muita Você que é o arrogância eu dono da achar razão. que eu consigo É, resolver. não. Mais uma vez, é muito complexo. A gente tem que procurar alternativas, mas os problemas são difíceis. A gente precisa, em Juiz de Fora, aumentar a nossa atividade econômica. A nossa cidade, ela tem uma vocação de serviços muito legal. Educação aqui é boa, se a gente compara com cidades Sim. médias ou até cidades grandes. A saúde é boa, se compara mais uma vez com cidades médias ou cidades grandes, mas a gente perdeu a Heineken. E às vezes as pessoas não entendem o que a Heineken traria para Juiz de Fora. Os empregos nem assim são tão relevantes. Não estou falando que emprego não é relevante. Mas o que é mais relevante é que aumentaria a nossa participação no ICMS estadual. Cada município pega uma fatia Aham. do ICMS estadual e isso aumentaria a nossa arrecadação. Então, se eu pudesse te responder de uma forma mais ampla, a gente tem que melhorar a atividade econômica de Juiz de Fora. É, vou dar aqui 3 exemplos muito rápidos, tá, Taíque? Aham. A gente tem 1.000 quilômetros quadrados de área rural. Você já ouviu falar de exploração de agricultura em Juiz de Fora? A gente Não. compra a maioria dos nossos legumes e frutas de Friburgo, de Teresópolis. Aham. E a gente tem uma área aqui para explorar. Tanto uma agricultura diretamente para nós, quanto outros projetos mais complexos que tem estudo. Tem um estudo aqui para a gente produzir óleo da macaúba, que, que vai ser combustível, inclusive, para avião, TAM, Gol e por aí vai. Projeto muito legal que algumas pessoas de Juiz de Fora desenvolvem. Então a gente teria uma área de agricultura a explorar, porque a gente tem 1.000 quilômetros quadrados. A gente é um dos maiores municípios de Minas, Aham. que é muito grande. A gente tinha que explorar isso. A área de tecnologia, que a gente até vê que nesse ponto a prefeitura está tendo um esforço pelo atual secretário de desenvolvimento de investir em empresas de tecnologia, mas a gente tem que investir mais, Aham. porque por a gente ser uma cidade relativamente tranquila, as pessoas podem querer vir para cá para desenvolver Sim. os seus projetos. Mas aí tem um problema. Vou só falar um problema para não sair muito do ponto. Aham. A gente acha que a educação de Juiz de Fora é boa, mas tem estudos aqui que mostram que a maioria da população de Juiz de Fora, a população técnica que mexe com programas, Aham. não sabe inglês. Tô falando saber inglês Sim, mesmo, não é o sim. nosso The Books on the Table, né? Que Aham. a gente Inglês de escola, brinca. né? Vamos dizer assim. Mas saber inglês para programar. Então aí tem que ter participação da iniciativa privada e do próprio poder público. Mas voltando, a gente teria que explorar nossa área de agricultura, explorar a parte de serviços e tecnologia seria uma coisa legal. Aham. E uma coisa que eu acho que falta em Juiz de Fora, humildemente aqui colocando, é a gente buscar a verba realmente federal. Porque os municípios, tá aí, mesmo São Paulo, BH, Rio, tudo bem, mas a maioria dos outros municípios não vivem por sua arrecadação própria. Sim. Eles precisam de verbas vindas de Brasília ou que estão lá nos ministérios. Sim. E aí a gente precisa buscar essas verbas. E eu acho, né, humildemente aqui o que eu vejo, que falta alguém que vá buscar, alguém que eu estou falando, Sim, algum representante, prefeito, algum né, representante. ou deputado, não estou falando dos servidores, que, né, Sim, sim. alguém que vá lá e busque essa verba que existe, que está no orçamento para ser destinado aos municípios. Aham. E só para não deixar de responder a sua pergunta
né, logo no início, o nosso orçamento ele vem com destinações para cada coisa e a gente não pode desvirtuar esse orçamento. Então, se a gente está discutindo que não deveria ter o gasto A, B ou X, vou colocar aqui o na praia, isso é uma discussão que tem que ser feita na Câmara Municipal e na Prefeitura. Sim. Ninguém foi lá ver no orçamento que estava destinado, sei lá quanto, para a Lei Murilo Mendes, que foi que contemplou o projeto. Sim. Aí, quando vem, todo mundo quer discutir. A gente precisa discutir antes, né? Porque o orçamento é carimbado. Sim, só para deixar bem claro que eu sou a favor da... E eu também. Eu não tenho problema... sobre as coisas sobre as... Como é que fala? As manifestações. Sobre as manifestações artísticas, né? Não estou criticando o processo lá em si. Eu estou falando que a galera ficou nessa questão. Eu só queria esclarecer, que você tivesse esclarecido, como você fez, que é justamente falar sobre que o dinheiro que estava destinado, né? Ele precisa ser pensado no ano anterior, não é na hora. Pra gente deixar claro, não houve um desvirtuamento do dinheiro. Isso, ninguém roubou. Os caras foram, eles foram era algo que estava destinado, teve um edital. Aí você pode discutir se teriam projetos melhores, porque também a gente pode discutir se teriam projetos melhores. Sim. Não falar que estava equivocado. Sim. Mas é uma questão que envolve juízo artístico, sim, né? Sim. É difícil, aí é quase que questão de gosto, né? Muitas vezes. Mas e também querendo dizer que a Funalfa está fazendo um trabalho, pelo menos eu, que sou artista e tal, eu vejo que eles estão tentando fazer algo para valorizar também a cultura da cidade, que também é um outro meio de fazer economia, né? A economia crescer, creio eu. A gente tem que pôr um pouquinho de dinheiro público na cultura para que ela se restabeleça, porque pela pandemia foi uma pancada, sim, né? Com quem é cantor, com quem é artista, foi uma pancada tipos, né? danada. Produtores de eventos. Então, é curioso, você falou um ponto bem legal, tá aí. A gente fala assim, Juiz de Fora é vocacionada para turismo de eventos. Todo mundo ouve isso. Se a gente é vocacionado para turismo de eventos, tô falando se a gente considera isso, e me parece que a cidade considera, porque todo mundo fala. A gente tem que ter uma cultura legal. Porque turismo de eventos envolve boa gastronomia, sim, boa música, boa dramaturgia, né? Bons cinemas e por aí vai. Então veja que interessante, até por essa nossa expectativa de um dia virar um local de turismo de eventos, o investimento público na cultura tem relevância. Ele tem uma lógica com um projeto de cidade que a gente tem que ter. Sim. As pessoas têm que entender isso. Claro, a gente pode no momento discutir, como já houve, né? A Lei Murilo Mendes ficou suspensa há alguns anos, porque a cidade estava sem dinheiro. Não foi uma maldade. Assim, eu não acredito também muito em maldade. Assim, as pessoas sempre acham que tudo é maldade na política, né? Não foi uma maldade com o setor. Foi porque realmente o dinheiro, a cidade estava muito mal. E ela melhorou um pouco e agora a gente voltou a ter a possibilidade de investir em cultura. Sim. E isso é relevante, repito, para o nosso projeto de cidade. Como é relevante o futebol. Sim. É até um assunto que eu ia tocar agora Antes que você toque, só para falar, é um absurdo o Juiz de Fora não ter um time na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Tem cidade aí menor, sem qualquer tradição de futebol, que não tem time. Isso é ruim para nossa autoestima, né? Para a economia. E para a economia também afeta um pouco, né? Embora o futebol tenha virado um negócio muito mais amplo. Né? Muito mais